Ouvi dezenas de histórias de terror sobre os perigos de namorar online, seja procurando por amor ou procurando por algo um pouco mais casual, digamos assim. Nunca me importei muito com os avisos, embora minha identidade esteja escondida atrás desta tela de computador. Não tenho problema em admitir que sou um usuário ávido de um certo aplicativo de namoro há muito tempo, e o aplicativo ao qual me refiro é o Tinder. Usei este aplicativo por anos, conhecendo mulheres e indo a um monte de encontros. Também sou sincero e honesto com as mulheres com quem combino no Tinder. Eu digo a elas o que estou procurando e se estão procurando algo mais sério do que eu, sem ressentimentos, e encerramos nossa conversa. Alguns meses atrás, tive meu primeiro susto real com o aplicativo. Fiquei preguiçoso e não me importei tanto em ser cuidadoso com quem conhecia. Combinei com uma linda garota chamada Teresa. Ela entrou em contato comigo antes mesmo que eu pudesse enviar uma mensagem para ela. Logo, a conversa tomou um rumo que, digamos, eu estava procurando. Teresa não enrolou. Foi direta ao ponto. E eu gostei disso nela. Eventualmente, perguntei a ela se ela queria vir e passar um tempo comigo. E foi quando o tom dela finalmente mudou. Em outras palavras, ela basicamente disse que não queria sair de casa porque seu cachorro estava doente e ela queria ficar com ele. Então ela disse que estava envergonhada de me receber em casa porque não morava em uma ótima área. Eu a assegurei que não me importava onde ela morava e que não me importava em ir até a casa dela. Ela parecia lisonjeada e concordou em me receber. Então ela adicionou um detalhe novo à operação. Ela disse que morava com a tia e que se eu fosse até lá, teria que ser hoje à noite, quando a tia não estivesse em casa. Eu deveria ter percebido todas essas condições, mas não percebi. Estava apenas animado para sair com ela e concordei em ir naquela noite, pedindo o endereço. Ela me disse que eu tinha que esperar 1 hora e então eu poderia ir, o que foi estranho. Mas não percebi na época. Foi que ela não me enviou o endereço imediatamente depois de dizer para ir em 1 hora. Ela nunca respondeu. Pedi o endereço 2 vezes e nunca recebi uma resposta. Cerca de 1 hora depois, ela finalmente respondeu com o endereço e me disse para enviar uma mensagem quando chegasse lá. Ela disse algo sobre a porta ser complicada ou algo assim e que seria mais fácil para ela sair e me encontrar. Coloquei o endereço no meu celular e dirigi 20 minutos até a casa dela. Ela não estava brincando sobre a área. Era uma rua com casas velhas e abandonadas. O lixo estava por toda parte e havia apenas um poste de luz que funcionava para a rua inteira. Quando parei o carro na rua, mandei uma mensagem para ela imediatamente. E enquanto esperava por uma resposta, percebi que nenhuma das casas tinha luz alguma. A maioria estava fechada e parecia abandonada. E então, percebi que nem vi números nas casas. Não tinha ideia de qual casa pertencia a Teresa. Ela me respondeu, "Te vejo", com um emoji de rosto sorridente. Eu escanei a área de dentro do meu carro e não vi ninguém. Respondi, "Você pode sair? Não faço ideia de qual é sua casa." Um momento depois, vi uma figura aparecer na porta da casa do outro lado da rua. Não consegui ver o rosto deles, mas estavam acenando para mim. Eu mandei uma mensagem para ela dizendo, "É você com a blusa de moletom preta?" Não vi sua mensagem de volta para mim, mas recebi uma resposta quase instantânea que dizia, "Sim, está frio aqui dentro. Espero que fique mais quente em breve." Ela adicionou um emoji de piscadinha. Desliguei o carro e comecei a sair. Vi que ela não estava mais onde estava há apenas um momento e lentamente comecei a atravessar a rua. Quando me aproximei da porta da frente, 2 caras saíram da garagem. Instantaneamente levantei as mãos em autodefesa, mas foi inútil. Antes que eu pudesse reagir, um dos homens me acertou com um bastão ou algo assim, e o outro cara estava apenas me chutando enquanto eu estava caído. A pessoa dentro da casa, que eu pensava ser Teresa, então saiu correndo para fora. E não só não era Teresa, mas era um cara enorme. Ele pegou minha carteira do meu bolso e os 3 homens correram pela rua na escuridão. Felizmente, deixei meu telefone no meu carro trancado, e esses caras não roubaram minhas chaves por algum motivo. Consegui rastejar até o carro e liguei para as autoridades e contei o que aconteceu. Nunca na minha vida me senti tão desorientado. Eventualmente, o policial basicamente disse que não podia fazer nada. O perfil no Tinder já estava deletado, e como eu não tinha realmente visto nenhum deles direito, não havia como identificá-los.
E a única coisa ruim em perder minha carteira foi substituir minha identidade naquela época. Embora naquele momento a piada estivesse com eles, já que praticamente roubaram um homem falido. Acho que tinha $4 em dinheiro na minha carteira e meu cartão de débito tinha virtualmente nenhum dinheiro nele, então cancelei meu cartão e fui para o pronto-socorro naquela noite. Acabei descobrindo que tinha 2 costelas quebradas e, considerando tudo, acho que tive sorte de sair só com isso dessa noite completa de pesadelo. Penso nessa noite o tempo todo. Não posso acreditar na minha estupidez. Tive toneladas de bandeiras vermelhas diante de mim e ignorei todas elas por uma garota falsa. Fico irritado que esses monstros ainda estejam por aí, provavelmente enganando idiotas como eu em situações semelhantes. Queria poder dizer que aprendi minha lição sobre o Tinder e conhecer pessoas online, mas não aprendi. Ainda estou por aí conhecendo novas pessoas. Só que agora sou extra cuidadoso e uso mais a cabeça, pois nunca se pode ser cuidadoso demais quando se trata de namoro online. Cerca de 2 anos atrás, talvez um pouco mais, saí de um relacionamento de longo prazo. Sendo do tipo tímido, eu não era bom em convidar garotas para sair, e por algum motivo, isso me dava uma ansiedade paralisante. Não tenho certeza se era o medo de rejeição ou o constrangimento perante meus colegas, mas de qualquer forma, namoro não era o meu ponto forte. Quando conheci minha ex, o Tinder estava apenas começando a ser uma coisa, então nunca usei o aplicativo, e agora que estava solteiro, tive a chance de experimentá-lo. Devo admitir que estava animado. Eu sei que muitos dos meus amigos tiveram sucesso no Tinder e em várias outras plataformas de namoro. Tive o aplicativo por alguns meses e nada excitante aconteceu. Conheci uma garota no parque uma vez, mas o encontro durou apenas uns 20 minutos. Ela usou a desculpa clássica de receber uma ligação, dizendo que tinha sido chamada para trabalhar, e depois nunca mais ouvi falar dela. Eu estava prestes a considerar o experimento do Tinder um fracasso, e então combinei com Daniele, ou Dani para abreviar. Ela era linda. Na verdade, em um momento pensei com certeza que essa garota seria um cara de 50 anos ou algo assim, mas continuei falando com ela de qualquer maneira. Concordamos em nos encontrar no parque local da nossa área, e o parque é um lugar lindo. Tem um grande lago no meio e uma série de trilhas enormes que circundam o lago. Concordamos em nos encontrar às 17 horas, quando ambos saímos do trabalho. Eu cheguei às 4 apenas porque estava nervoso e esperei até receber a mensagem dela. Um pouco depois das 5, ela mandou uma mensagem dizendo que estava indo para o pavilhão, onde estavam todas as mesas de piquenique. Eu respondi e disse que também estava indo naquela direção. Fiquei além de feliz quando cheguei ao pavilhão e vi Dani sentada bem na minha frente. A mesma Dani do Tinder, e não um homem de 50 anos. Sentei-me e conversamos por um tempo. Ela tinha essa maneira de me acalmar e me dizer para não ficar tão nervoso. Seja lá o que ela estivesse dizendo ou fazendo, funcionou. Eu já estava perdidamente apaixonado por essa garota e pensei que estava me saindo bem nos encontros, já que tinham se passado algumas horas e ela ainda não tinha ido embora. Decidimos dar uma caminhada em uma das trilhas, mesmo estando começando a escurecer. Normalmente eu nunca teria concordado em fazer isso, mas por alguma razão me senti bem com a Dani. Em certo momento, alcancei a mão dela e quase derreti quando ela permitiu que eu segurasse sua mão e, pela primeira vez em um bom tempo, senti algo especial. Caminhamos por um longo tempo até escurecer. Ela sugeriu que deveríamos dar meia volta e começar a voltar para os carros, já que não tínhamos ideia de quanto mais longe essa trilha continuava e já estava quase completamente escuro na trilha. A caminhada de volta foi agradável por um tempo. Dani estava segurando minha mão e se aconchegando no meu braço. Não estávamos longe do estacionamento quando notei alguém parado no caminho. Mal conseguia vê-lo, e se não fosse pela luz fraca da lua brilhando entre as árvores, provavelmente teria perdido de vista. Parei abruptamente e perguntei a Dani se ela conseguia vê-lo, e ela disse que sim. Ela gritou e perguntou ao cara se ele precisava de alguma coisa, e a pessoa apenas ficou parada ali. Eu estava aterrorizado, mas não queria parecer muito assustado na frente de Dani. Apenas sugeri que nos movêssemos e que provavelmente era apenas algum idiota tentando nos pregar uma peça. Ela concordou e continuamos caminhando lentamente em direção à pessoa, que estava ficando mais visível. Estava ficando mais assustador, já que a figura não havia se mexido 1 centímetro e agora podíamos ver claramente que ele estava escondendo algo atrás das costas. Quando estávamos a cerca de 3 metros de distância,
O homem finalmente moveu as mãos de trás das costas, e em sua mão apareceu uma faca, mas eu não tinha certeza. E com a voz baixa e rude, o homem disse: "Vire-se e coloque as mãos acima da cabeça." Eu não tinha ideia do que fazer. Dani, sendo a destemida que é, começou a discutir com o homem, e antes que eu pudesse perceber o que estava acontecendo, ela avançou para cima do cara, derrubando-o, e gritou para eu correr. Então eu fiz. Eu conseguia ouvir o homem correndo atrás de mim enquanto saíamos da trilha. Nós dois corremos para o carro dela. Ela entrou no banco do passageiro e saímos dali. Eu pude ver o homem no estacionamento enquanto estávamos saindo do parque. Junto com o meu carro, havia mais 3 carros no estacionamento. O que me fez pensar: esse cara estava sozinho ou havia mais pessoas em perigo naquele parque? Quando estávamos a uma distância segura, decidimos ligar para a polícia e relatar o que tinha acontecido. O homem já tinha ido embora, e o único carro no estacionamento, quando a polícia chegou, era o meu. Lembro-me de ter pensado em um determinado momento que Dani estava me armando uma cilada, mas, felizmente, após sua aparente ação heróica, esse pensamento foi embora. Após essa interação horrível, fomos a um restaurante noturno e ficamos acordados a noite toda conversando. Parecia que aquele evento nos aproximou ainda mais por algum motivo. E de muitas maneiras, tenho sentimentos mistos sobre o Tinder. O aplicativo quase me matou, mas também conheci a Dani lá, e agora ela é minha noiva.